Por que é importante quebrar o silêncio em situações de abuso e de violência? Como nós podemos ajudar alguém que está passando por esse sofrimento? No estudo de hoje nós vamos entender este assunto e vamos falar sobre a esperança de um futuro sem maldade e sem dor que a palavra de Deus nos oferece. É agora Escola Bíblica. Começando aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, mais um programa Escola Bíblica. Estamos chegando ao final desta nossa temporada de dezembro e janeiro, esses nossos, último mês aí, o novo mês do ano, sobre o tema de família. A gente acredita que construirmos um ambiente familiar adequado, um ambiente familiar onde haja harmonia, onde a gente tem o mesmo propósito, a mesma busca, onde a gente, apesar das dificuldades, a gente pode, pelo poder de Deus, superarmos e transformarmos, nós acreditamos que a gente vai ter, que a gente tem uma outra perspectiva, um outro ano. Por isso, nós dedicamos esse mês de dezembro e o mês de janeiro a estudarmos juntos a nossa revista Esperança Entre Família. Você pediu essa revista, ainda não, está passando aqui pela primeira vez. Olha, quero dizer para você que nós aqui na Novo Tempo produzimos a cada trimestre uma nova revista Esperança e distribuímos gratuitamente para os nossos telespectadores. É simples, é só você fazer um cadastro, fica tranquilo, não vai aparecer nenhum boleto aí na sua casa. Segundo, você não tem nenhum compromisso de ser membro agora da Igreja Adventista, que é a Igreja do TV Novo Tempo. Não. Nosso objetivo, nossa missão é levarmos esperança. Por isso, peça a sua revista Esperança Entre Família. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Só escrever quero a revista. É o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Você pode receber a revista em o material físico ou em PDF também. Você também pode ligar, nossa equipe sempre está pronta para te atender. Está aqui, aparecendo agora, é o 0 operadora 12, tá vendo ali o número? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça agora a sua revista Esperança Entre Família. Segunda-feira que vem temos uma nova revista, uma nova temporada aqui junto com você, tá bom? Vamos ter um ano abençoado, um ano cheio de novos conhecimentos. Vamos relembrar coisas que a gente tem aprendido ao longo desses meses, desses anos aqui na Novo Tempo. Porque o conhecimento, ele é libertador. Nós começamos a estudar ontem o tema número 14, que é a importância de nós termos percepção se estamos sofrendo algum tipo de violência, seja ela uma violência física, seja uma violência psicológica, seja uma violência patrimonial, seja uma violência moral. É importante que a gente tenha essas percepções e que a gente, diante do conhecimento, a gente não aceite isso e a gente seja liberto. Hoje, a gente vai explorar um pouquinho como detectar isso e como podemos ajudar, porque nós cremos que quebrar o silêncio é a melhor forma de nós superarmos esses quadros tão negativos, tão ruins que a gente tem, cada vez mais crescentes. Ok, é uma realidade do mundo, profeticamente nós viveremos momentos muito intensos? Só que nós, como pessoas que dizemos ser seguidores de Jesus, não podemos ter nenhuma prática de violência e não podemos também aceitar sermos negligentes quando a gente presencia. Vamos orar? Senhor, mais uma vez clamamos pelo poder do Espírito Santo para nos dar iluminação ao estudarmos a palavra. Pai, quando a gente traz um tema como esse, sempre a gente fica imaginando quantas pessoas estão sofrendo. E como eu citei na oração, Pai, ontem,
por favor, liberta essa pessoa que está sofrendo algum tipo de violência e que dê forças para ela para tomar uma atitude, não aceitar. Eu clamo, meu Deus, por isso. Que ela encontre apoio, que ela encontre ajuda, que ela encontre amparo. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos hoje então aprofundarmos nosso conhecimento. Depois nós vamos fazer a fundamentação bíblica, tá? Mas vamos aprofundar o conhecimento, como detectarmos, como identificarmos os sinais de que alguém foi ou está sendo violentado. Isso pode ser um desafio, pois muitas vítimas de violência, especialmente violência doméstica e abuso sexual, podem se sentir envergonhadas, culpadas ou com medo de denunciar. E essa culpa aqui é uma estratégia do agressor em dizer para essa própria vítima que ela é responsável por essa situação. Diante deste cenário, faz com que a pessoa se sinta paralisada, não busque ajuda, se sinta amedrontada. Porém, há sinais físicos e emocionais, comportamentais, que podem indicar que uma pessoa está sofrendo violência ou que passou por uma situação traumática. E nós temos a responsabilidade também de ajudarmos essas pessoas. Pensemos um pouquinho nos sinais físicos aqui. Lesões, por exemplo que são inexplicadas ou frequentes. A pessoa aparecer com uma mancha vermelha, roxa, seja no rosto, seja no braço, isso aparece de forma inexplicada ou de forma frequente. E aí quando você pergunta para a pessoa o que aconteceu, às vezes você percebe que a pessoa se sente até inibida, constrangida ao falar sobre esse assunto. Dentro dessa percepção que você pode ter, você pode ajudar essa pessoa numa conversa muito mais próxima para que ela se abra e para que ela compartilhe aquilo que ela está sofrendo. Alguns sinais que estão ligados às questões de violência emocional e psicológica, tá? Então, a gente trabalhou sinais físicos aqui, sinais emocionais e psicológicos. Pode ser uma violência física e pode ser violência psicológica também, tá? Porque os sinais podem ser emocionais e psicológicos. Por exemplo, ansiedade ou um medo excessivo, nessa sua própria abordagem do perguntar. Mudança de comportamento, depressão e tristeza excessiva, medo de falar sobre a situação. Esses são sinais que vão te ajudar. Às vezes você tem lá alguém no seu âmbito familiar, uma criança, por exemplo, né, que tem receio de falar dessa situação, ou esteja numa mudança de comportamento, e você tem essa percepção do que está acontecendo, por favor, dê atenção. Busque a ajuda de um profissional, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Busque a ajuda de um profissional que possa te ajudar nesse detectar, que possa te ajudar no apresentar que essa situação realmente é uma situação que está trazendo para ela danos físicos ou danos psicológicos também. Mudança no relacionamento com o parceiro ou com o agressor. Às vezes um indivíduo que vive no âmbito familiar, e aqui no caso de uma criança que se sente constrangida na presença ou que não deseja estar na presença dessa pessoa. Desempenho prejudicado no trabalho ou na escola. São sinais importantes para você detectar aí. Mudança nas rotinas diárias. Mudança no seu comportamento e agora nas rotinas diárias. Mais sinais de abuso psicológico ou emocional. Manipulação emocional ou controle. Sentimento de andar sempre sobre ovos, assim, sempre numa situação delicada com aquela pessoa. Se você se você consegue ter essa percepção
de que alguém próximo de você, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, e a gente tem, sempre nas nossas campanhas do Quebrando o Silêncio, quando a gente trata o assunto, a gente poderia ficar aqui, né, uma semana falando sobre esse assunto, quando a gente está tratando o assunto, por exemplo, de violência com as crianças, violência sexual com as crianças. É impressionante que a relação direta está com pessoas que são próximas, que vivem dentro do convívio familiar, que vivem próximo a essa criança. E muitas vezes, isto que mais nos impressiona, às vezes num ato de constrangimento, pessoas começam a ter esse detectar. Pais começam a ter, mães começam a ter, mas se sentem constrangidas e fazem de conta de que isso não está acontecendo. Lembra que eu falei ontem quando nós fizemos aqui o conceituar do que é violência? É o ato de você gerar algum tipo de agressão ou o ato de você ser negligente diante de uma agressão. Quando você se torna cúmplice disso, você também está cometendo uma violência. Se eu estou falando para você que no ambiente de trabalho tem percebido que alguém no seu ambiente de trabalho tem evidenciado tanto evidências físicas quanto psicológicas, e você percebe que essa pessoa precisa de ajuda, não, por favor, não seja negligente. Chame, converse e procure o caminho para ajudar essa pessoa. Sinais de abuso sexual. Em caso de abuso sexual infantil, a criança pode ter comportamentos sexuais inadequados para a idade, como falar sobre sexo de maneira imprópria ou tentar imitar atos sexuais com outras crianças. Esses são sinais de abuso sexual. Sangramentos ou dor genital inexplicada, lesões ou sangramentos na área genital, especialmente se não houver explicação plausível, podem ser sinais de abuso sexual. Por favor, queridos pais, estejam atentos a essa situação. Se você perceber qualquer um desses sinais e suspeitar que alguém está sendo ou foi violentado ou violentada, é importante agir com cuidado e com respeito. E aqui entra, muitas vezes, a ajuda de um profissional, alguém que vai te dar caminhos e que vai fazer uma abordagem que é a abordagem adequada para que haja uma confissão. E diante disso, talvez aqui seja o aspecto mais importante, é a necessidade da libertação. Porque ninguém que está sofrendo algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja sexual, ninguém merece ser escravo dessa situação, jamais. E nós somos chamados pelo poder do Espírito Santo para contribuirmos na libertação deste cenário que escraviza. E quando a gente olha no âmbito espiritual, porque a nossa visão é bíblica e espiritual, fica muito claro que atos de violência é uma luta do mal com o bem, do inimigo de Deus querendo escravizar, querendo desvalorizar, querendo denegrir a imagem de Deus que está no ser humano e que precisa ser restaurada definitivamente. Você tem essa percepção? Nós temos aqui um problema social, nós temos um problema físico, nós temos um problema psicológico, mas nós também temos um problema que deve ser visto em nível espiritual. Por isso, é necessário que aquele que se declara um cristão haja como cristão, para que haja pelo poder de Deus libertação. Ouça a vítima com empatia, ofereça um espaço seguro para ela falar sem nenhum tipo de julgamento. Ofereça apoio prático, ajudar a pessoa a encontrar serviços de apoio como atendimento médico, psicológico ou legal. Porque nós temos que ter consciência das nossas limitações
E existem autoridades, existem pessoas que podem ajudar. E é o papel de você agir de forma prática. Buscar um médico, um psicológico, um apoio psicológico, alguém que haja de forma legal. Respeite os limites da vítima. Não a pressione a denunciar ou a tomar medidas que ela não está pronta a tomar. O processo de recuperação do trauma é único para cada pessoa. Você não pode forçar a pessoa a fazer essa denúncia, mas você pode dar apoio e dizer que você estará do lado dela neste processo, porque muitas dessas pessoas não levam adiante porque se sentem sozinhas, abandonadas e se colocam numa situação de serem vítimas e escravas porque sentem que podem ser abandonadas. Encaminhe para profissionais que podem fazer isso. Ajude a vítima a procurar assistência profissional, como terapeutas, advogados ou serviço de emergência. Nós não podemos esquecer, queridos, que a violência é um crime e a vítima tem direito à proteção, apoio e à justiça. A ação rápida e sensível pode fazer a diferença na recuperação desta vítima. E aqui alguns telefones que são úteis, talvez você os conheça. Se você não conhece, por favor, tire a foto desse telefone. O Disque 100, que é a violência sexual contra criança e adolescente. O 180, que é a central de atendimento à mulher. Tire uma foto, anote esses números. Eles são importantes. Outros telefones que são importantes aqui para você registrar. Quero colocar aqui para você o 181, o Disque Denúncia, a garantia de anonimato, o 190, que é da Polícia Militar, há casos em que a ação deve ser imediata. Chame as autoridades, a polícia, antes que o pior aconteça. Esses 4 números são importantes. Além da violência sexual, agressões físicas, bullying, o assédio moral, também podemos ser vítimas de forma mais simples de violência. Quando a gente usa o simples, né, e está aqui entre aspas, né, de forma forjada, de forma que às vezes nós vamos aceitando essa situação, né? Vamos de alguma forma nos submetendo, ou os nossos filhos no ambiente escolar, por exemplo. Nós não podemos em nenhum momento, de nenhuma forma, fazer com que isso seja aceito, mesmo que a gente vá dizer que isso é mais simples. É inadmissível que nós aceitemos qualquer tipo de violência, qualquer tipo de assédio. Quando nós somos tratados de forma grosseira, desrespeitados em nossos pequenos direitos do dia a dia, nós também estamos sofrendo violência. E é essa construção deste novo cenário, diante das que a gente chama de pequenos atos de violência, são essas pequenas, a reação dessas pequenas atitudes que vão fazer com que a gente não aceite nenhum tipo de atitude violenta. Dá para você entender? Isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser dito, principalmente para aqueles que estão crescendo nessa geração. Todos temos o direito de sermos tratados com respeito em todas as nossas relações. Quebrar o silêncio é também conversar com quem nos machuca através de pequenos atos acerca daquilo que está nos incomodando. E, queridos, às vezes a gente acha que a gente deve engolir toda a situação. Isso não pode acontecer. Se a gente agir diante do primeiro cenário, nós vamos colocar um limite. E eu quero aproveitar aqui e falar para você que às vezes está percebendo lá no seu relacionamento de namoro pequenas atitudes violentas,
sejam elas verbais, de impaciência. Lembre-se, esteja atento a esses sinais, porque diante de uma pequena atitude, você vai tomar uma posição, você vai ver como esse indivíduo vai reagir. E isso pode eliminar futuros e sérios problemas. Se você percebe no seu ambiente familiar pequenas atitudes de alguém em relação aos seus filhos, esteja atento a essa situação. Não deixe essa criança sozinha com esse indivíduo e não aceite, recrimine no sentido, diga que essa atitude não foi coerente, que essa atitude não foi respeitosa. É diante desse cenário que nós podemos evitar problemas maiores no futuro. A Bíblia ensina que Deus observa a violência e a opressão com grande seriedade. Em várias histórias vemos que o juízo divino é uma resposta àqueles que praticam tais injustiças. E a gente tem vários exemplos de profetas do Antigo Testamento que denunciaram a violência e a opressão dentro de Israel e de Judá, dentro do povo cristão. O povo de Deus foi culpado de explorar os pobres, de cometer injustiças e violentar os direitos dos mais necessitados, o que resultou em advertência de juízo divino, porque o Senhor não quer que nenhum ato seja aceito. E eu vou apresentar 3 citações aqui, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel e do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência e nem derrameis sangue inocente nesse lugar. O profeta Jeremias apresenta aquilo que o Senhor está dizendo, que nenhuma atitude de desrespeito, de violência deveria ser praticada entre o povo. Profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 29. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Perceba. E se a gente vai ao Antigo Testamento, a gente vê que o Senhor tinha leis de como deveria ser tratado o estrangeiro. Aquele que se declara cristão deve receber este com dignidade, aquele que não faz parte. E o profeta está dizendo de forma muito clara as palavras que o Senhor o orienta, que ninguém, se não fosse daquela nação, ou mesmo daquela nação, mas se não fosse daquela nação, deveria ser tratado de forma violenta. Profeta Isaías, capítulo 1, 16 e 17. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Repreendam aquele que oprime. Eu não posso ser condescendente com aquele que está oprimindo alguém em nenhum nível. Isso começa dentro da minha casa. Meu querido, nós não podemos admitir, começando dentro da nossa casa, que alguém esteja oprimindo. Nós não podemos admitir na nossa sociedade que alguém esteja oprimindo. Nós não podemos admitir no nosso ambiente religioso que alguém oprima. Deus é justo e, embora mostre misericórdia a quem se arrepende, Ele também, meus queridos, traz juízo sobre os ímpios que persistem em sua maldade. Esse juízo é um reflexo do caráter de Deus que busca justiça, paz e a restauração. Êxodo capítulo 3, verso 7 e verso 8, o olhar de Deus diante da opressão que o povo passava. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito,
Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O juízo de Deus sobre o Egito reflete sua indignação contra a opressão e a violência contra os seus filhos. Apocalipse capítulo 21, verso 4 e 5. Um dia definitivamente o Senhor livrará e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou: escreve essas palavras. Elas são fiéis e verdadeiras. Deus prometeu que vai julgar aqueles que cometeram atos de violência e abuso. Aqueles que praticaram tais ações sem arrependimento, estes serão condenados. Aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós temos a certeza, nós temos a promessa de que um dia o Senhor agirá de forma justa, definitiva, com aqueles que foram violentos e oprimiram. Essa é uma promessa. O Deus de amor e misericórdia não pode preservar para sempre atos de violência. Mas enquanto esse juízo definitivo não se confirma, o Senhor chama a mim e a você para sermos pacificadores, para sermos instrumentos para que aqueles que sofrem sejam libertos. Eu quero que você não fique em silêncio se você está sofrendo. Procure ajuda. O Senhor não deseja isso para você. Procure ajuda. Você viu, nós estamos à sua disposição para te ajudar. Você viu a lista de telefones, por favor, procure ajuda. Mas tenha certeza de que, segundo a palavra de Deus, nenhum opressor ficará impune, porque o Senhor é justo. Eu quero orar nesse momento. Pai do céu, por favor, se alguém está sofrendo, meu Deus, que ele procure ajuda, que o Senhor venha prover formas, pessoas que estejam ao lado para que haja libertação. Eu clamo em nome de Jesus Cristo por isso. Eu suplico, meu Deus, por favor, obrigado porque o Senhor olha com amor para cada um de nós. O Senhor vê a nossa aflição. Liberta-nos em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom estudarmos a palavra e meditarmos. Amanhã estaremos aqui mais uma vez no programa Escola Bíblica. Que a bênção do Senhor esteja sobre tua casa.